A gente vai usar o livro de Lucas, capítulo 6, dos versos 37 a 42. Essa passagem de Lucas, ela é como se fosse o Sermão da Montanha de Mateus, né? O Sermão da Montanha em Lucas, ele é um pouco mais distribuído no livro, né? Mateus, ele compacta em 3 capítulos, a gente já tem ali o sermão, e essa é a diferença, né? Então, a gente vai ler esse texto, né? Lembrar que o caminho, né, de Deus, que Jesus veio ensinar, né, para todos nós, é o objetivo que Ele tem para nós, da gente se aproximar dEle, né, de a gente se aproximar uns dos outros, da gente se aproximar de nós mesmos. Vamos ter isso em mente quando a gente fala de palavra de Deus, e para isso a gente precisa estar preparado, né? E a gente vai ser preparado com a palavra de Deus. Então, eu vou ler primeiramente a palavra e depois a gente vai aí verso a verso. Então, versículo 37, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tirem primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que o Senhor nos abençoe enquanto a gente, né, estuda, né, e aprende com a palavra dele. Vamos lá no verso 37, onde ele fala: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Em boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também usada para medir vocês. Então, Jesus, né, é bom, importante a gente dar uma referência. A gente falou do sermão, né, do monte, e logo antes, né, Jesus estava falando para a gente amar os nossos inimigos. A gente lembrar que essas divisões que você vê na sua Bíblia, né, elas não existiam, né, esses agrupamentos. Então ele está falando, ele está ensinando de forma corrida. E ele estava ali falando, né, de a gente não amar, a gente deveria amar os nossos inimigos. Se a gente lê o verso 35, vai dizer o seguinte: então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, olha só a força, né, dessa palavra que ele está anunciando aqui. E a gente precisa ter em mente, então, o tempo todo, que nosso Deus é misericordioso. Isso é super importante. De tudo que a gente vai ler, a gente tem que lembrar que a misericórdia é algo que permeia a nossa vida, quando a gente fala de Deus, né? Então, ele vai seguir em frente, né? A gente tendo isso em mente, a gente vai ver que Jesus está dando aqui 3 atitudes que a gente deveria evitar.
na verdade, 3 atitudes que a gente deveria ter, né? Que é não julgar, não condenar e perdoar as pessoas, né? E se a gente não fizer isso, é algo que a gente deveria temer, porque as consequências, né, vão ser de igual medida, né? Então a gente é tão irresponsável, né, quando a gente julga, né, as pessoas, e a gente não pensa, né, que a gente vai ser julgado na mesma medida. Então é uma orientação muito séria, né, que Jesus está dando para todos nós. E toda opinião que a gente tem, todo julgamento que a gente faz, ele gera uma consequência, né? Porque ela não só afeta a outra pessoa, mas primeiramente, sabe quem que ela afeta? Nós mesmos. Ela afeta a nossa vida. Quando a gente cria, né, esse hábito, né, de julgar as pessoas e já até condená-las, né, isso vai afetando a nossa vida. Então a gente precisa ter muita cautela, né, com que a gente faz isso. E a gente tem que pensar que se Jesus acabou de falar que a gente deve amar os nossos inimigos, né, esse cenário não pode ser algo que faz parte da nossa vida, né? A gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, com o nosso coração. E se a gente olhar aqui, que esse alerta parece que é uma progressão. A gente começa com um julgamento, né? Aí daqui a pouco a gente está condenando a pessoa, né? E a gente, será que a gente vai dar perdão ou não para aquela pessoa, né? Então, como isso é importante para nós, a gente ter consciência disso, que os nossos comportamentos, né, eles vão causar atritos, né, vão causar conflitos, né? Vou dar um exemplo, né? Se nós homens, né, a gente dá uma opinião sobre a roupa da nossa mulher, né, vai ter consequências, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Então a gente precisa de oração nessa hora, né, para a gente sair vivo. Então você vê como é importante a gente não sair julgando, né, de qualquer jeito, porque o que a gente vai dar, a gente vai receber. Né? Então Jesus nos alerta, e a palavra de Deus vai nos ajudar a entender isso, a discernir isso, e a gente precisa mudar isso na nossa vida, né? Acho que todos aqui, né, podem concordar com isso, que é algo que precisa ser mudado na nossa vida. A gente vai muito rápido ao julgamento, e a gente precisa enfatizar, né, de como tratar isso na nossa vida, né? Como é fundamental ter isso como prioridade na nossa vida, porque a gente vai receber as consequências, isso é uma coisa, né? Mas o lado positivo, né, que eu acho que é o mais importante, né? A gente não está aqui para ficar colocando o terrorismo. Você fez, você vai pagar, olho por olho, dente por dente, né? Não é isso, né? Jesus, ele está aqui para mostrar como que a gente ama o nosso inimigo, né? Como que a gente supera o julgamento dos outros, né? Como que a gente incentiva, né, na nossa vida e na vida dos outros, a gente ter paz, a gente ter harmonia, né? A gente ter perdão, né, para as outras pessoas. E quando a gente pensa nisso, né, se Jesus está falando, eu já falei a palavra importante várias vezes, e parece que estou redundante, mas Jesus, ele imagina que ele está alicerçado nisso 100%, não é 99%, é algo que a gente tem que buscar
né, em Jesus com toda a intensidade, né, com o entendimento dessa importância de 100%. Né? Não dá de vez em quando dá uma julgadinha lá, o cara merece. Não tem essa. A gente precisa, né, ter esse entendimento. E o que acontece? Essa atitude boa, né, que ele quer da gente, ela é tão desejada por ele, que ele dá um exemplo para nós aqui, né, que é essa medida, né, ela é calcada, sacudida e transbordante. Aí você pensa, o que quer dizer isso? Né, você pensa o seguinte, que é uma parábola, né? Vamos falar assim, ele está falando com um público, né, que entende, né, das questões agrícolas. Então, quando você pega uma saca, né, de grãos e você quer fazer caber mais, o que você faz? Né? Chacoalha, e aí vai assentar e você vai poder pôr mais. Né? E ele quer pôr mais na nossa vida. Né? Ele quer que isso transborde na nossa vida. O que puder, né, acrescentar, né, essa é a vontade de Deus, né, em retribuir o que é perfeito para nós. Porque imagina o seguinte, que é completo, que é satisfatório. Se a gente pensa em termos de eternidade, a saca tem que ser mesmo cheia, né, e o espaço completo. A gente vai ser plenamente satisfeito. E a gente trabalhar essa questão, né, do julgamento é algo que vai desenvolver satisfação em nós. Porque se a gente está julgando, a gente está insatisfeito. Né? A gente está insatisfeito ou com o outro, ou a gente está insatisfeito com nós mesmos. E aí inveja, né, arrogância, a gente vai colocar nos nossos sentimentos e a gente vai condenar todas as pessoas, porque nunca é nossa culpa. Né? Adão no jardim falou, foi ela, na hora. Né? Nunca é o nosso problema, é sempre os outros. Mas Jesus quer grande satisfação em nossa vida, satisfação completa. Se você pensar que você vai a um restaurante, né, e você paga um preço lá pelo seu alimento, e a pessoa vai lá, né, no estilo brasileiro, daquele chorinho, né, na comida e tal, você volta para aquele lugar, né? Poxa vida, meu dinheiro, a comida estava boa, o cara ainda deu uma reforçada no meu prato e tal, né, você fica feliz. Agora, se o cara é avarento, né, segura na medida, né, e você se sente, né, até lesado, porque você pagou e não recebeu o que esperava, você não volta mais lá. Né? E o reino de Deus, ele vai satisfazer a nossa vida, transbordar na nossa vida. Vai ter mais que chorinho, né? Não vai faltar nada. Então, a gente ter isso em mente. Aí outro ponto é que o nosso Deus, ele tem uma preocupação muito grande com as relações, né? Os relacionamentos que a gente tem. Então, pensando nisso, como estão os seus relacionamentos? Como você vive os seus relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta? Eles estão pautados em quê? Né? Você passa o tempo condenando, né, julgando as pessoas, você passa o tempo à base de interesses, né, sobre as outras pessoas. Não que a gente faça isso, mas Jesus está falando para a gente tomar cuidado, né? Então, a gente ser cauteloso, pois à medida que a gente usa, a gente vai ser medido também. Então, temos consequências. Então, tanto se a gente pensar nessa consequência, ela pode ser de origem divina, né? Deus pode trazer consequências para a nossa vida, mas o mundo pode trazer essas consequências por si só, né? E o que muda isso? Eu estava pensando, o que vai fazer a diferença, né, para a gente entender o que está aqui,
E lembrei, né, da parábola da semeadura, né? Que você tem o coração, né, 4 tipos de coração, né? E aquele coração que é permeável, né, que é receptível à palavra de Deus que foi semeada, né, essa vai crescer, vai se desenvolver e vai frutificar, né? Então é a referência para que a gente trabalhe isso na nossa vida, para que o nosso coração, né, não saia julgando as pessoas por aí. A gente precisa estar receptível à palavra de Deus. A gente precisa ter interesse na palavra de Deus. A gente precisa querer ler essa palavra de Deus. Senão a gente não vai ter solução. A gente precisa dela. Senão Deus vai encontrar um caminho, né, de trazer correção, instrução para nós, para a gente mudar. Porque Ele tem todo o interesse que a gente seja salvo, né, que a gente colabore com a salvação das outras pessoas. Então, Jesus vai em frente, no versículo 39, a gente vai ver aqui que Jesus fez a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Então, aqui quando a gente entender essa comparação que Jesus está fazendo no versículo 39, mostra que a gente não pode salvar primeiro a nós mesmos, né? Se a gente está cego, a gente não pode salvar o outro também. Então não adianta a gente julgar ou tentar corrigir a pessoa de acordo com a nossa própria vontade, né? Que a gente vai levar essa pessoa para o buraco. Então, mas Ele deseja que a gente tenha, né, a compreensão e que a gente tenha a orientação suficiente para superar isso, superar essa cegueira. Porque o que acontece? Por nós mesmos, a gente é incapaz. Ele está falando aqui, quando a gente é cego, quer dizer que a gente é incapaz de a gente tomar uma ação correta por nós mesmos. Algo está faltando em nós, né? Tem um defeito, né, que vai impedir que a gente consiga, né? Não tem como por nós mesmos a gente conseguir conduzir alguém, né? A gente vai levar, o buraco é inevitável. Essa é uma verdade, é o que ele está falando aqui, né? E a gente precisa de algo mais na nossa vida, além de nós mesmos, porque a gente não consegue. Então, se a gente não pode, se não somos capazes, né, de julgar, só nos resta uma coisa: chama perdão. Então, se a gente não consegue, né, fazer um bom julgamento, se a gente vai passar a condenar, a gente vai precisar aprender a perdoar. Então a vida do cristão, a vida do discípulo é alicerçada no perdão. É o único caminho que a gente tem, né? Quando eu estava aqui estudando essa passagem, eu fiquei lembrando, né, desse negócio de seguir um cego. Lá na minha juventude, eu estava lá em Bragança com uns amigos, a gente estava voltando à noite. Aí o meu inteligentíssimo amigo que estava no carro da frente, e a gente estava no interior, meio de um monte de fazenda, ele fez a gracinha de desligar o farol na noite escura. E aí eu estava no carro atrás, eu fiz a mesma coisa. Então eu cego seguindo o cego no meio da noite, né? E de repente, eu não sei como, porque devia ser, sei lá, quase meia-noite, não tinha nem como, mas tinha um monte de cavaleiros, acho que deviam estar caçando alguma coisa, mas devia ter uns 10. De repente esses caras foram atravessar a estrada de terra, quase que foi assim,
uma tragédia, ia ser uma tragédia. Então a gente estava um cego atrás do cego, indo para o buraco. Então não tem como a gente se salvar, foi Deus que salvou a gente ali naquele momento. Então fique atento a isso. Mas tem a resposta que a gente precisa, está agora no verso seguinte, né, no verso 40, que é algo lindo, né, para a nossa vida, algo que Deus está mostrando a sua bondade, o seu amor. E Ele vai revelar aqui, né, que a primeira coisa é que a gente não pode ser Deus. Não tem como. A gente não pode ser mais que Jesus. A gente viu isso, né? Foi a queda do jardim, foi exatamente isso. Mas Jesus, Ele é o homem perfeito. Ele é o Filho de Deus. E o mais bacana, né, que mesmo Ele sendo esse homem impressionante, Ele nos convida para a gente ser igual a Ele. Então isso é para a gente, porque a gente fica pensando nessa cegueira, assim, a gente não tem solução. Se a gente pensar friamente, né, por nós mesmos, a gente já estamos condenados. Mas esse Jesus, Ele vem e convida cada um de nós a sermos igual a Ele. E se Ele está fazendo esse convite, é que a gente pode ser. Se a gente confiar nele, se a gente buscar Ele, se a gente ler a palavra dEle, a gente vai conseguir ser como Jesus, a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. E sabe o que acontece? A gente acha que, deixa eu decorar a Bíblia, deixa eu aprender, eu vou ser um mestre, eu vou saber de trás para frente, qualquer quiz que eu for fazer, eu tenho a resposta na ponta da língua. Não vai dar. Não vai dar. Porque a gente precisa de algo mais do que essa palavra. A gente precisa do próprio Jesus. Sem Jesus na nossa vida, sendo nosso mestre, nos guiando, a gente não vai poder alcançar essa imagem e semelhança. Porque Ele é a nossa referência, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, para que a gente consiga fazer isso. E como que a gente faz isso? Né? Qual que é a primeira coisa que a gente, né, começa a entender com Jesus? Que a gente precisa de humildade. Porque aquele que é o Senhor do universo, né, o Criador de todas as coisas, se fez homem, né, se fez um neném, né, sem nada, nasceu numa manjedoura, né, para ensinar para a gente que a gente precisa de humildade. Então o primeiro exemplo que a gente deve seguir é essa humildade. E sem esquecer da misericórdia, né? Aquele misericordioso conosco. E a gente tem que seguir essa mesma misericórdia. E isso não vem no nosso pacote de nascença. Você não vê uma criança correndo atrás do outra com o brinquedo na mão. É seu, é seu. Não existe isso. A criança sai correndo, é meu. Não é? É meu. Então isso não nasce com a gente tem que aprender isso. Então Jesus fala assim, que isso vem com o quê? Com preparo. A gente tem que ser preparado, a gente tem que ser instruído. E esse é o propósito de Jesus, nos preparar. Porque só Ele pode preparar a gente e fazer da gente discípulos à altura, né? Que na medida que a gente for medido, a gente seja aprovado. É isso o plano dele para nós. Que a gente seja esse discípulo que segue, né, e busca toda a palavra do Mestre, todo o ensinamento do Mestre, todo o exemplo que ele dá para nós, que a gente recebe dele, para a gente ser igual. Então, a gente aceitar, né, a gente teve os batismos aqui.
né? A gente viu, né, as irmãs aqui aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que não pode parar aí, né? O discipulado continua, a busca continua, o desejo do entendimento continua, né? O amadurecimento continua, né? E a gente tem que, né, crescer à medida, né, que a gente vai sendo capacitado e a gente vai ser sal e luz, né, aonde a gente estiver, e a gente vai passar a instruir outros. Então um discípulo, né, vai passar a discipular outras pessoas, né? Então a gente vai sendo capacitado, né, para a gente ser preparado. Então ser um discípulo é aquele que segue o mestre, aquele que busca o ensinamento. Gente, a palavra de Deus, ela não é comida parenteral, né? Que é aquela que você vai no hospital, põe um cano dentro de você e você fica recebendo sem comer. É algo que a gente tem que ir atrás e a gente tem que querer comer essa comida, né? A gente teve aqui o pastor Luiz Saião, né? Quando a gente estava no Brasil, né? Ele é o nosso pastor. Aonde o Saião ia, a gente ia atrás. Ele ia fazer um congresso, a gente estava no congresso. Aí ele ia pregar numa cidade do interior, a gente estava lá na cidade do interior. Ele ia lançar um livro, a gente estava lá no lançamento do livro. Porque aonde o mestre vai, a gente vai. O que a gente aprendeu não foi, né, por osmose, né, foi buscando e procurando. Então, eu não sei em que momento você está da sua vida, né, mas procure um mestre, procure alguém que te ensine, né? Se você já está amadurecendo, né, que você também ajude alguém a crescer no discipulado. Às vezes a gente pergunta, né, a pessoa assim, como é que está sua vida cristã? Você está orando, está lendo a Bíblia, né, tá ofertando, né, está fazendo tudo. Eu acho o seguinte, eu acho que cada um de nós, se a gente perguntar assim, você está discipulando, né, tinha que fazer parte. Todos nós deveríamos estar discipulando alguém, que seja dentro da nossa família, que seja no nosso trabalho, que seja, né, um exercício do cristão, né? Então pense se há alguém na sua vida que você esteja discipulando. E você não precisa ser super entendido, porque você vai crescer com aquela pessoa, né? Você vai crescer ensinando também. Então todos nós temos que ter pessoas, né, que a gente esteja discipulando também. Então, aí sim, né, a gente vai conseguir, né, através de Jesus, contornar esse problema da cegueira, né? A gente não vai levar ninguém para o buraco, porque a gente é luz de Jesus, né? A palavra, né, é lâmpada para o caminho, a gente não vai tropeçar. Então, se a gente ter Jesus como nossa referência em tudo, né, Ele vai nos ajudar, porque Ele não veio com o intuito de nos condenar, Ele veio com o intuito de nos salvar. Então a gente receber isso com confiança, com certeza, né, com fé, né, que é a mente que a gente tem que ter, e a gente experimentar isso na nossa vida, na nossa comunhão com Ele. Então, quem quer ser bem preparado aqui, né, a gente tem que ser humilde, a gente tem que viver de forma que a misericórdia, né, e o amor ao próximo permeie nossa vida. Então, a gente ter esse conhecimento da palavra não é o suficiente, a gente vai precisar desse relacionamento,
Então, instruídos e treinados por Jesus, onde a humildade e a submissão dos discípulos de Jesus vão fazer a diferença no mundo. E tudo que a gente faz na vida, eu não sei se vocês, por exemplo, tudo que a gente lê aqui, né, no Novo Testamento, quando a gente vê nos evangelhos Jesus indo e pregando, e os discípulos seguindo e ouvindo, essas pregações que Jesus pregou aqui, como um sermão, ele não pregou uma vez só. Ele pregava isso aonde ele ia. Ele repetia a pregação. E repetia a pregação. E repetia a pregação. Né? E os discípulos vão aprendendo. Né? A gente hoje, né, tem vários recursos. A gente tem uma Bíblia na mão. Né? Eles não tinham uma Bíblia na mão. Era muito caro uma Bíblia. Para ter acesso a uma Bíblia, eles tinham que ir lá na sinagoga, né? Ler a Bíblia, ouvir alguém lendo a Bíblia, né? A escritura. Não era hoje, a gente tem no nosso telefone. É muito moleza para nós. O discípulo tinha que aprender e decorar o que estava sendo ensinado. Então, como a gente tem que dar valor a isso? Então a gente tem esse desafio, né, de tornar o nosso coração permeável, né, e a palavra de Deus, e a gente ser discípulo pela fé em Jesus Cristo, em quem Ele é. E sabe o que isso significa? Uma palavra para vocês, chama postura. Qual que é a sua postura em relação à palavra de Deus? Qual que é a sua postura em relação ao Filho de Deus? Tem que ser a máxima. Ele é o Rei. A gente tem que dar esse valor. E aí sim a gente vai crescer espiritualmente, né? Esse coração receptivo quer dizer crescimento espiritual. Então que a gente vai nutrir espiritualmente, a gente vai crescer e a gente vai frutificar. E isso vai transformar a nossa vida, né? Então sermos espirituais é o nosso alvo, é o alvo de Jesus. E agora, finalmente, os últimos 2 versículos. Porque você repara no cisco que está no seu olho, no olho do seu irmão, e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, e se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão, do olho do seu irmão. Então parece que ele volta no assunto aqui, né? No problema de vista. E às vezes a gente é muito brando, né, com a nossa autoavaliação. Para nós a gente pega leve, né? Para os outros nem tanto, né? E isso não vai ajudar a nossa vida, né, diante de Deus. Porque a gente, na verdade, a gente não consegue isso plenamente, né? É algo que a gente tem que desenvolver com a vida cristã, né? Só que o que acontece? Essa falta de conhecimento, né? Essa falta de consciência, né? E a gente julgar os outros, é o pecado dentro de nós. A gente está pecando. Você vê que Jesus usa a palavra hipócrita, né, para falar que a gente está sendo falso, né, que a gente não está, que a gente está pecando contra Deus, né? E essa palavra, ela vem do grego, né? E ela era usada no teatro, né? No teatro grego, né? Aquele que representava
né? A gente está vendo aí as máscaras gregas, né? Então tinha a máscara feliz, a máscara triste, podia ter outras máscaras, bravo e etc, né? Mas o ator, né? Você não sabe o que está por trás da máscara. Ele vai fazer a encenação dele e você só vai ver o que a máscara representa. Então ele está falando o seguinte: quando a gente está julgando os outros, né, a gente está usando uma máscara. E a gente não está percebendo, né, que a gente é falso. A gente não é realmente aquilo que a gente deveria representar. E se a gente pensar que a vida cristã, né, ela não pode ser uma encenação. Nosso Jesus veio para trazer a verdade para nossas vidas, né? E qual que é a verdade que a gente vai ter orgulho de mostrar, né? Que a gente vai querer mostrar a verdade de Jesus, né? Essa é a coisa mais sensata que a gente deveria estar fazendo na nossa vida. E o discípulo, ele não pode ter uma máscara. O cristão, ele não pode viver usando uma máscara. Se ele está vivendo uma máscara, a gente vai lembrar do que Jesus mais veio combater quando ele teve com o povo dele, que foi a hipocrisia dos religiosos, né? O momento que a religiosidade estava enorme, né? Todo mundo envolvido com a religiosidade, só que era falsa, era, né, hipócrita. Quantas vezes a gente ouviu Jesus falando isso? Então, isso é algo muito sério. Essa palavra, ela tem que ser verdadeira na nossa vida, né? Não pode ser pautada na hipocrisia. Mateus 7, 28 e 29 fala o seguinte: olha só isso. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, a multidão estava maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Agora você vai me perguntar assim: o que é essa autoridade? Ele fazia o que pregava. Simples. Ponto final. Se você vive, né, o que você fala, você não é hipócrita. E se você é um cristão, né, que assume que vive de certa forma, né, ou prega de certa forma, você tem que procurar viver. É uma luta? É uma luta. Mas Ele está com a gente, para a gente viver essa autoridade no nosso dia a dia. Então, isso faz a distinção, né, entre aquele que é discípulo e o que não é. Então, se a gente praticar, né, isso todos os dias, a gente vai, em Cristo Jesus, a gente vai chegar lá. Porque Ele nos prometeu, né, plena satisfação, plenitude, né? E a plenitude não é assim: eu vou comer bem, eu vou morar bem. Não, vou ter satisfação pessoal em mim. Porque o que acontece? Eu não vou precisar ser falso, eu não vou precisar me enganar, eu não vou precisar julgar e condenar os outros para eu me sentir bem. Isso vai ser uma realidade na nossa vida, né, para a eternidade. A gente tem que buscar isso, né, com grande vontade. Eu tinha colocado aí tinha uma foto do Karate Kid lá, né? Acho que foi na outra. Então, a gente não querer ser igual, né, o mestre de Kung Fu. A gente vê nos filmes, né? O discípulo superou o mestre. Não, a gente tem que querer ser igual ao mestre, porque o nosso mestre é perfeito. Ele é perfeito. Então, com essa autoridade,
né? E a gente vai dar glória devida a quem realmente é, não a nós mesmos, né? Mas ao Senhor. E Ele vai nos libertar, Ele vai tirar a arrogância da nossa vida, vai tirar o eugocentrismo da nossa vida, né? E Ele vai nos ajudar a ser transformados. Amém? Então, a gente vai encerrar com oração. Se a banda quiser, vai tocar mais uma música, quiser vindo. E a igreja pode ficar de pé. Para a gente agradecer a Deus. Pai amado, nós queremos, Senhor, te louvar pelos teus ensinamentos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, conosco. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. A gente parece cegos perdidos por aí, tentando resolver as nossas vidas de alguma forma, mas a gente sabe que o Senhor pode nos ajudar em tudo, que a sua palavra pode nos orientar e nos guiar, e que a gente possa receber isso na nossa vida, que a gente possa buscar isso, né, como um discípulo que busca o mestre, que deseja ter o entendimento do mestre, que deseja ser igual ao mestre, que a nossa vida seja essa referência que é Jesus Cristo, que a gente não caia, que a gente não leve as pessoas a cair, que a gente possa ter um real entendimento, discernimento de quem nós somos, que a gente possa representar Jesus de forma adequada, correta, para que a gente possa ajudar outros a chegarem nessa mesma posição de discípulo e de discipulador, que a gente possa crescer na maturidade cristã e que a gente possa ter essa clareza para poder tirar o cisco do olho do nosso irmão. Que isso venha, Senhor, através do teu poder, que isso venha através do teu Espírito, Senhor. Ajuda, Pai, a tua igreja, Senhor, a ser discípulos teus. Obrigado, Pai, por todos aqui presentes. Abençoa, Senhor, cada casa, edifica cada lar, Senhor. Que essa palavra, Senhor, esteja constantemente vindo à mente, Senhor, durante essa semana. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu desejo ser um discípulo de Jesus. Obrigado, Pai.